A questão 7 é uma questão que foi anulada, mas com esse enunciado aqui, ele tem a resposta. Não está errado. O que teve de errado nessa questão é o seguinte, ele falava que a altura era H e depois falou que a altura é isso aqui. Então ele falou duas vezes o que essa altura é. Primeiro ele falou que a altura é H, depois falou que a altura é isso. Raiz de 15 sobre 4 H2. Olha, não tem problema nenhum. Seria um problema ridiculamente fácil, né? Você poderia simplificar aqui por H e você ia achar que o H vale quanto? 4 sobre raiz de 15. 4 sobre raiz de 15. Ou seja, você encontraria um valor de H. Se você conhecesse a base, vamos chamar de A, essa base. Só que você não conhece a base, né? E se fosse dada a altura com esse valor aqui, você pode fazer o seguinte, você traça uma paralela à base com essa medida, 4 sobre raiz de 15. E aí você encontraria um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque eu desenhei uma semicircunferência e você sabe que a semicircunferência é um arco capaz de 180 graus. Qualquer ponto da semicircunferência enxerga aqui um diâmetro. Se ela enxerga um diâmetro, quer dizer que o arco lá do outro lado, que é imaginário, que não está desenhado, é um arco de 180, então esse ângulo aqui é 90. Tá, você poderia construir um triângulo retângulo de altura H. Só que você pode construir infinitos triângulos retângulos de altura H. Se você colocar um valor de A diferente. Se o A for esse outro valor aqui, você também pode imaginar um arco capaz de 90 graus, que é uma semicircunferência. Você pode imaginar essa paralela traçada a essa distância 4 sobre raiz de 15, e aí você conseguiria um outro triângulo retângulo com essa mesma altura, 4 sobre raiz de 15. Ou seja, você teria aqui infinitos. Você poderia traçar infinitos triângulos retângulos com essa altura aqui. Problema bobo, né? Claro, se você só tem uma altura determinada, você não tem nenhuma outra informação, não tem informações sobre os lados, você pode traçar infinitos triângulos retângulos. Então seria a resposta A nesse caso. Poderia ter deixado essa questão assim, mas a banca anulou essa questão, porque na verdade eles estavam pensando outra coisa. Eles estavam pensando aqui em área. Ele queria que a área fosse isso. Aí seria uma questão até bacaninha. Mas a questão que eles se enganaram, botaram aqui altura e altura, ficou uma questão boba e correto responder isso aqui. Mas aí eles resolveram dar o ponto para todo mundo. O que acontece aqui é o seguinte, se você colocasse que a área vale isso, olha aqui. Você ia fazer o seguinte, a área de um triângulo não é base vezes altura sobre 2? A área é a base, vamos chamar a base de A, vezes altura sobre 2. Ou seja, a gente escreveria o seguinte, base vezes altura sobre 2 é igual a isso aqui, raiz de 15 sobre 4 vezes H ao quadrado. Bom, se você tivesse isso aqui, o que ia acontecer? Você podia calcular o H em função de A e vice-versa, né? Ou A em função de H. Você pode simplificar aqui por H e aqui simplifica por 2. Você ia ficar que o A vale H raiz de 15 sobre 2. Que é a mesma coisa que escrever que o H vale A vezes 2 sobre raiz de 15. E daí? Daí que tem um problema aqui. Eles gostam de problema que não tem solução, né? Eles estavam, na verdade, pensando nisso aqui. Isso aqui é o seguinte. O que é raiz de 15? Raiz de 15 não é perto da raiz de 16? Raiz de 15 é um número
quase um pouco abaixo da raiz de 16, que é 4. Então isso aqui é um número um pouco abaixo de 4. Então esse H, ele seria um número aproximadamente igual a vezes 2 sobre 4. 2 sobre 4 vezes 1 meio. Só que um pouco maior, né? Mas na verdade vai dar um número um pouco maior que o meio. Então é como se o H fosse assim, por exemplo, é o A vezes um número que é um pouco maior que o meio. Vamos falar assim, 0,53, por exemplo. Ou seja, o H vale um pouco mais da metade de A. E olha só, se você tem um triângulo retângulo, você tem a base igual a A. Isso aqui, se você traçar uma perpendicular, você vai ter aqui, ó, A sobre 2. É o raio, né? O raio é A sobre 2. Só que ele está dizendo que o H é acima de A sobre 2. Acima. Então, olha só, o H tinha que ser menor do que A sobre 2 e não maior do que A sobre 2. Porque se o H for maior do que A sobre 2, não tem como o ponto H cair dentro desse arco. Ele vai estar acima desse arco, sempre, obrigatoriamente. Então ele não pode ser retângulo, não pode ser um triângulo retângulo. O que a banca, na verdade, queria é ter escrito área aqui, queria que você tivesse chegado a essa conclusão, que o problema é impossível, que o problema não tem solução, para você marcar isso aqui. Isso aqui é o que eles queriam. Mas como eles erraram o enunciado, ficou sendo essa a resposta correta. Ao invés de dar esse ponto para quem realmente fez a resposta correta, que é essa aqui, eles preferiram anular a questão e dar o ponto para todo mundo. Ah, não gostou, né? Queria isso aqui. Mas o certo seria isso aqui. Não deveria ter sido anulada essa questão, tá? O pessoal devia ter feito esse raciocínio e encontrado infinitos triângulos, realmente. E a resposta que eles queriam, não tem nenhum triângulo. Matemático adora problema que dá resposta impossível. Então, questão anulada. Se fosse área, a resposta seria essa aqui, nenhum. Mas com esse enunciado aqui, a resposta correta é a letra A de alfa.